E aí, pessoal, né? Vamos entrar aqui em mais um ponto, certo? Da nossa apostila dos Passos de Assis, tá? Como um momento de formação, um momento de espiritualidade, vamos iniciar ele clamando a presença do Espírito Santo em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamemos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, prepare o terreno dos nossos corações para receber essa palavra, para receber a palavra de Deus que norteia e direciona o nosso carisma, a palavra que fundamenta toda a nossa vida, a palavra de Deus que nos guia, que nos ilumina. Que o Espírito Santo ele nos auxilie a beber dessa palavra, a ir ao encontro dela constantemente, a se sustentar por meio dessa palavra. Peçamos à Virgem Maria, ela que é a Senhora de Pentecostes, que ela venha nos auxiliar, venha ser um farol para as nossas vidas. Que a vida dela seja cada vez mais exemplo de oferta e de entrega para nós ao plano de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, né? Vamos entrar aqui em mais um ponto da nossa apostila dos Passos de Assis. E eu retomo, né, a proposta que foi feita no último vídeo, né, de estarmos sempre, né? Esses vídeos, eles vão nos ajudar a mergulhar um pouco mais, a entender um pouco mais daquilo que está escrito na apostila. Mas ele não substitui a leitura da apostila. Eu tomar aquela apostila e rezar, ir para a capela, rezar com ela, ler uma, duas, três vezes e esperar que aquilo adentre no meu coração, na minha vida e vá nos moldando, vá nos formando. É necessário que a gente tenha essa experiência constante e diária com a apostila dos Passos de Assis, para que ela realmente venha nos moldar, realmente seja um instrumento de formação. O que quer dizer a formação, né? Ela vai nos formar, ela vai nos moldar, né? Não para tornar-nos que nem um bando de robozinhos tudo igual, não. Mas ela vai nos moldar segundo a vontade de Deus para cada um de nós, que é a vivência plena, radical e intensa desse carisma. Então, para que a gente viva esse carisma, a gente tem que conhecê-lo, né? Da mesma forma que a palavra. Eu lembro que no último momento, né, eu falei, né, que é necessário a gente conhecer a palavra para a gente conhecer o Cristo. Porque se eu não conheço o que Jesus fez, se eu não conheço o que ele disse, eu não vou conhecê-lo. Eu não vou conseguir entendê-lo, eu não vou conseguir mergulhar na vida dele, né? Então acaba que também com a apostila, né, eu não consigo conhecer o carisma, eu não consigo mergulhar no carisma se eu não tiver um instrumento em que eu possa rezar com ele, trazer para a minha oração pessoal, trazer para a minha vida de intimidade com Deus. E o ponto que nós vamos, né, meditar, né, falar um pouco hoje, é o ponto da apostila, que é a palavra fundante e o mistério cristológico. É tudo aquilo que fundamenta, né, tudo aquilo que nos norteia, é o centro, né, da nossa experiência do carisma. A palavra fundante, ela está em Mateus 5,16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. A palavra fundante, ela nos auxilia, é uma palavra que ela sustenta, né? Ela sustenta a nossa obra, né? Porque assim brilhe vossa luz diante dos homens, né? Jesus, ele nos
convida, ele nos interpela, ele nos impulsiona, né, a estarmos no meio da sociedade, a estarmos no meio das pessoas, né, a fazer com que a nossa luz brilhe. E qual é essa luz? É nossa a luz? Não, né? É a luz de Deus. É a luz de Deus. E quanto mais nós mergulhamos nessa experiência pessoal e íntima com o Senhor, a luz de Deus vai brilhar nas nossas vidas. E a luz de Deus brilhando nas nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber que não somos nós, mas é o próprio Deus. Porque vão reconhecer as obras grandiosas que Deus está realizando por meio de nós. E reconhecendo essas obras, vão dar glória ao Pai que está nos céus. Porque a glória não é nossa, a glória é para Deus. Se nós estamos buscando a glória para nós, né, temos que dobrar o nosso joelho no chão, buscar a confissão e se converter. Porque a glória é para Deus. A glória é para o Senhor. A glória é para Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda honra e glória. Nós somos pobres servos inúteis que, como Francisco diz, não fizemos nada até agora. Nada fizemos até agora, né? Santa Catarina de Sena, ela dizia que se nós fôssemos o que Deus sonha e pensa de nós, nós incendiaríamos o mundo. Pelo mundo não está incendiado ainda, é porque nós não estamos sendo o que Deus pensa de nós. Então, por que nós queremos a glória para nós? A glória é para Deus, unicamente para Ele. E a palavra fundante, ela nos leva a essa vivência, essa experiência de humildade, né? De humildade, de reconhecer que somos meros instrumentos de Deus e que devemos estar inseridos na sociedade, que devemos estar inseridos no meio do povo, que devemos constantemente anunciar, né? E como isso é especial, porque a nossa experiência de evangelização, né, com o ser feliz, fazendo outro feliz, ele nos leva a cada vez mais estar no meio das pessoas, a estar no meio da sociedade, a diminuir até, se Deus quiser um dia, extinguir o abismo que existe entre o rico Epulão e o pobre Lázaro. Porque esse abismo, quando a gente pega o evangelho e pega a palavra, o que é que aconteceu? Esse abismo que é falado na parábola, mas quando os dois morrem, quando o rico Epulão morre, quando Lázaro morre, e existe um abismo entre eles, esse abismo ele já existia em vida. Esse abismo ele já existia em vida, porque o pobre Lázaro sofria na porta do rico Epulão por enquanto ele dava grandes banquetes. Então esse abismo ele já existia em vida. Ele só passou a existir na eternidade, ele só deu continuidade na eternidade. E o ser feliz ele nos ajuda, né, a diminuirmos e extinguirmos esse abismo em vida para que ele não exista na eternidade. Para que ele não exista entre os ricos Epulões e os pobres Lázaros na eternidade. E para que esse abismo ele seja extinguido, nós temos que estar no meio das pessoas. Temos que estar no meio da sociedade, anunciando a cultura do encontro, anunciando Jesus abandonado, pobre e encarnado nos mais abandonados, né? Temos que cada vez mais anunciar essa verdade evangélica, né? E daí, essa encarnação de Cristo na pessoa dos pobres, né, nós entendemos como o nosso mistério cristológico. O nosso mistério cristológico é um pedaço, podemos assim dizer, uma parte da vida de Cristo que necessita ser anunciado por nós. E essa vida de Cristo é a sua encarnação, né? Só que nós acreditamos que o Senhor, como Ele é pleno, perfeito, Ele é eterno, né? Ontem, hoje e por toda a eternidade, né? Em Deus não há mudança, né? Em Deus não há transformação, em Deus não há mudança, porque Deus ele é perfeito. Não tem como em Deus acontecer mudança. Se Jesus se encarnou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, em um movimento, né, de kenosis, de esvaziamento, onde ele, como diz a palavra, né, ele não se usurpou da sua divindade, né, mas quis se fazer um com a humanidade, quis sentir na sua pele as dores e o sofrimento da humanidade, carregou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. Assim fala o profeta Isaías,
né, nos hinos do servo sofredor. E Jesus, né, ele quando toma a carne humana na sua encarnação, né, ele continua a realizar isso, né? E ele dá continuidade nessa encarnação quando lá em Mateus 25, 31, ele institui a presença dele no mais abandonado, a presença dele nos pobres. Quando ele diz, tudo que fizeste a um dos meus pequeninos, é a mim mesmo que fazes. Exatamente em Mateus 25, 41. Ele começa a mostrar, ele começa a dar-nos, né, o sentido dessa encarnação dele, dessa continuidade dessa encarnação. Porque ele se encarna, ele se faz homem. Só que ele não se conformou simplesmente se fazer um com os homens, mas ele quis ir mais profundo, ele quis se encarnar no mais pobre, no mais abandonado, naquele mais excluído, para que aquele irmão, para que aquela irmã não sofressem as suas dores sozinhos. Porque Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E ao se encarnar na vida dos mais pobres, ele passa a estar junto, porque ele não podia ficar indiferente ao sofrimento dos mais abandonados. Ele não podia ficar indiferente ao sofrimento do pobre Lázaro e dos pobres Lázaros que existem sobre a face da terra. E é nisso que nós entendemos, né, a maior obra de misericórdia que Jesus ele possa vir a ter realizado, né? Porque ele não simplesmente olha para aquela experiência, ele não simplesmente se compadece dos pobres e olha e sente que os pobres estão sofrendo e vai pensar em fazer alguma coisa pelos pobres, ou vai então atrás de alguém que possa fazer alguma coisa pelos pobres. Não. Ele mesmo tira de si, ele mesmo sai de si para se encarnar, para se fazer um com aqueles mais necessitados, com aqueles mais abandonados. Ele mesmo, né? Não existe não existe como se fosse assim uma tentativa de fazer de alguma outra forma. Não, mas ele quis se dar, ele quis se ofertar, quis se entregar. E é isso que o nosso carisma ele nos convida, a nos darmos de alimento para os pobres, a nos darmos de alimento para uma sociedade cada vez mais mergulhada na indiferença, no orgulho e na vaidade, e que aumenta cada vez mais esse abismo entre os ricos Epulões e os pobres Lázaros. E aí nós sempre gostamos de lembrar de uma frase do nosso arcebispo, né, de Fortaleza, Dom José Antônio, quando ele diz que nós deveríamos ser Eucaristia para o mundo. E ser Eucaristia para o mundo é deixar com que o mundo ele nos consuma. É deixar com que o mundo ele vá nos consumindo. Não o mundo, não as coisas do mundo, não as obras do mundo, né, mas as pessoas que têm sede de salvação. No nosso coração deve arder o desejo de salvação. Deve arder o desejo de alimentar as pessoas com o Evangelho, de alimentar as pessoas com carisma, de alimentar as pessoas com o anúncio de Jesus abandonado. Porque, como diz Chiara Lubick, ele será a solução para todos os problemas do mundo e precisa ser anunciado, precisa ser pregado. As pessoas precisam conhecer o Cristo abandonado. Quantos de nós, irmãos, tivemos a nossa vida transformada ao conhecer Jesus abandonado? Quantos de nós tivemos a nossa vida transformada quando nós passamos a olhar de uma forma diferente para o Cristo abandonado nos mais pobres e necessitados? Quantos de nós foi transformado na sua indiferença, na sua vaidade, no seu orgulho, nas preocupações consigo mesmo? Quantos de nós foi transformado? E é isso que sustenta toda a nossa obra, a nossa palavra fundante, de anunciar, de proclamar as boas obras. Por isso que, digamos, a gente pode pensar, existe tanto trabalho a se realizar dentro da comunidade, porque nós temos que, por meio das nossas obras, glorificar o Pai que está nos céus. Por meio das nossas obras, anunciar essa verdade evangélica, que é a presença de Cristo Jesus nos mais abandonados. E não uma presença, podemos assim dizer, uma presença indiferente, porque ele está presente. Uma coisa também muito
Ah, meu Deus do céu, tá entendendo? Uma coisa assim, é uma mística sim, tá entendendo? Agora, não espere, meu irmão, que todas as vezes que você vai ao encontro de Jesus abandonado nos pobres, que de alguma forma que o Senhor vai falar com você, que você vai ter uma experiência mística que lhe console, entendendo? Não espere isso. Mas tenha essa verdade no seu coração, na sua consciência. Tenha essa verdade dentro de você, enraizada, ao ponto de você sempre ter a certeza de que quando você vai ao encontro dos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais abandonados, você está indo ao encontro de Cristo. Não espere que sempre haja um retorno para você, porque aí o seu amor, ele não está sendo gratuito. Você está indo ao encontro do Cristo abandonado nos mais pobres, mas está esperando algo em troca. Está esperando, às vezes, uma palavra que afague, que mexa com as suas emoções, com os seus afetos. Está esperando um consolo. Deus, ele vai nos dar. O Senhor, ele vai nos dar, dependendo do momento em que nós estamos vivendo. Porque o Senhor, ele nos conhece, ele sabe o que precisamos, né? Mas nós não podemos esperar, não podemos condicionar a nossa experiência com Jesus abandonado, né, em algo afetivo, em algo emocional, né? Porque é evangelho, é verdade. E a verdade, ela independe do que eu estou sentindo. A verdade é verdade, entendendo? A verdade é a verdade. Jesus está nos mais abandonados. Jesus se faz presente nos mais pobres e abandonados. Essa é a verdade, né? E aí que nós trazemos essa meditação, essa experiência, né? De irmos ao encontro, de ser algo realmente concreto, de tocar na carne sofredora dos mais pobres, de estar junto com eles, de sentir as suas dores, de se encarnar na vida deles, de escutar as suas experiências, de escutar as suas dores, as suas necessidades, de se encarnar constantemente na vida deles, porque é por meio dessa experiência, é de tocar neles, é de abraçar, entendeu? É de sentir as suas feridas, é de não ser indiferente às suas dores, é de se sentir sempre impulsionado a realizar algo, né? Qualquer coisa para consolar, para aliviar as dores dos mais abandonados, né? As dores dos mais pobres. Isso, a nossa palavra fundante, né? E o nosso mistério cristológico, que nos leva, né, a anunciar essa presença encarnada do Cristo nos mais pobres, mas também nos leva a, como Cristo, né, se encarnar na vida dos mais abandonados, né? E assim, é isso que a gente vai buscando, né, de alguma forma, mergulhar um pouco mais nesse ponto da palavra fundante e do mistério cristológico. E aí você pode pegar, né, a sua apostila, leva para a capela, lê aquelas palavras da apostila, lê os trechos da palavra de Deus que está lá, lê Mateus 5,16, reza com essas palavras, leia Mateus 25, reza com essas palavras, né? As citações que existem, né, na Apostila dos Passos de Assis, leve a palavra de Deus para a capela, reze com elas, né? Escreva naquele espaço que tem, ou então pegue um caderno e escreva o fruto da sua oração, né? Mas não deixe com que esse instrumento de conversão, de formação, de transformação, ele se torne algo, né, de escanteio ali, guardado. Não se contente só com esses momentos dos vídeos, tá entendendo? Mas leve isso para sua oração diária, tá bom? E aí a gente vai dando continuidade com outros vídeos e com outros temas da apostila e aprofundando essa experiência, né? Vamos, né, entregar e ofertar tudo nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe.